Vamos falar então dos aspectos bioecológicos evolutivos, né? Por que tem veneno nos anfíbios? Para defesa, né? Um exemplo aqui, só vou mostrar um aqui, né? Uma serpente Leptophis aetula predando um Traxéfalos, né, mesopheus, e o veneno acaba paralisando a cobra, tá? É o que causa. Tem vários registros de cobras se dando mal durante a predação de alguns anfíbios, né? Um exemplo os do Traxéfalos, né? Só que nesse caso aqui o anfíbio também acaba se dando mal um pouco, né? Que ela é opistógrafa, pode ter causado um envenenamento, tá? Mas só para mostrar que é para evitar a predação, né? Agora, olha aqui que cara interessante, o Rebugutatus, né? E como nós temos coisas para aprender. Essas fotos aqui eu tinha feito antes de um artigo ser publicado, tá? Então, olha que interessante, né? E a sorte que eu tive dele não esguichar o veneno em mim, né? Os encontros que eu tenho com o Rebugutatus, semana passada até encontrei com um na floresta, tá? À noite. Olha só o que ele faz. Ele infla o corpo e começa a secretar o veneno amarelo das suas glândulas paratóides, tá? Ele é um bufonídeo, tá? O Rebugutatus. Então eu tinha percebido, como forma de defesa, ele fica inflando assim e mostrando o veneno, né? Acaba secretando um pouco. Se eu não molestei o bicho, tá? Isso aqui é só com a minha presença. A minha presença já incomodou ele. Se eu tivesse, talvez, importunado ele um pouco, tá? Mexido com ele, assim, tentando apresá-lo com a mão, ele poderia ter feito algo a mais que isso daqui, ó. Um artigo que o Carlos Jared, colaboradores, observaram esse mecanismo de defesa dele. Ele consegue esguichar o veneno por 2 metros de distância, moçada, das glândulas paratóides, tá? Então, olha que interessante esse comportamento aí. Aí o pessoal descobriu, observou isso daí. E dessas coisas assim que pode surgir aquelas lendas, né? Que o sapo solta veneno nos olhos e cega e tudo mais, né? Vai saber, né? E uma coisa também que eles perceberam, né? Aqui são as glândulas paratóides do Rhinella gym, que agora é um sinônimo de díptica, que antes estava Schneider, tá? Só para ver as mudanças taxonômicas. Se você comprimir essa glândula, tá? Ele pode espirrar o veneno. O rebugutato já faz isso sem ser pressionado, né? Agora um sapo cururu, dependendo do jeito que você pressionar ele, tá? Ele pode lançar o veneno como uma forma de defesa, tá? Como mostra a imagem aí. Luiz Guilherme, depois coloca o link aí do herpetorama do site, tá? Para o pessoal ver e fazer a inscrição que ainda dá tempo. E o famoso cambô, né, pessoal? A Filomedusa bicolor. Vamos falar desse anfíbio amazônico aí. Vocês conhecem ele, né? Tem pelo menos 2, 3 vídeos meus que eu falo desse animal. Ele estava cantando na floresta. Ah! 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 Ele tem uma vocalização bem diferente disso daqui, tá? Eu sou um péssimo imitador, né? Então aqui é interessante, né? Aqui onde eu estou, tá, pessoal, na apresentação, né? Em Cruzeiro do Sul, na região do Alto Juruá, que pega parte do estado do Acre e também do Amazonas, né? Na parte mais ocidental aqui do Brasil e da Amazônia brasileira, né? Então, esse aqui é o estado do Acre. E aqui no Peru, praticamente é o berço dessa técnica, dessa medicina tradicional que envolve os indígenas, principalmente da linguagem pano, né, os catuquinas, caxinauá, capturam a filomedusa bicolor, procurando ela, né? E é interessante que você vai na aldeia deles, tá? E à noite você escuta, tem umas filomedusa bicolor vocalizando lá próximo, tá? Aí você vai assim, e eles retiram o veneno e guardam em palhetas e usam como uma forma de medicina tradicional deles, né? Como que eles descobriram isso, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiquei curioso, né? Aí o pajé relatou, durante uma pagelância, que um ritual de ayahuasca, né? Onde eles se conectam, segundo eles, né? No mundo espiritual, apareceu um anfíbio, o espírito da floresta, e ensinou a técnica para eles. Não, pegue o cambô e retire o veneno e aplique, né? Faça queimaduras e coloque.
para levantar o astral dos indígenas, né? A tribo estava assim num baixo astral, muito azar na caça e tudo mais. Então, para afastar o panema também, que é um tipo de azar ou preguiça, você vê diferentes interpretações desse termo panema na literatura, né? Aí eles acabam se amarrando o anfíbio desse jeito, tá? Nem seria necessário fazer isso, tá? O animal já permitiria extrair o veneno, e depois eles soltam o animal novamente à natureza. E esse veneno é guardado, ele é cristalizado em palhetas de madeira. Aí retirando assim o veneno, tem esse veneno tanto na região paratoide, né? Essa aqui é a região paratoide, né? Essa região dorsal atrás dos olhos, e também tem nas pernas do anfíbio. E aí faz esse tipo de queimadura, e depois, com um cipózinho, né, vai queimando, aí vai colocando o veneno, né? Aí deixa aí por uns 15 minutos, mais ou menos, aí joga uma água, né? Então, uma coisa assim, bem horrível, né? Como se você morresse. Alguém escreveu isso lá no YouTube até. Ele tomou cambô, né? O amigo Daniel Velho. É como se você morresse e revivesse, né? Porque o trem assim é bravo, tá? Não tem nenhum efeito alucinógeno, tá? Só que você passa mal mesmo, tá? O seu estômago embrulha, muitas vezes você vai acabar vomitando, tem náuseas, hipotensão, taquicardia simultaneamente, você fica com um calor e outras pessoas também surgem outros sinais e sintomas. E depois que passa o efeito, as pessoas sentem bem pra caramba, tá? E aí, aqui sou eu em uma das várias vezes que eu já tomei o cambô, tá? Isso aqui não é uma recomendação para alguém que faça isso, tá? Isso aqui até o cara flagou, foi natural, tá? Porque dói a queimadura, tá? Daí acabou flagrando bem na hora que eu dei um grito mesmo, que o trem queima, né? Aí depois você fica felizão, né? Que ainda estou sobre o efeito, né? Bem vermelho, ruborizado, né? Com o efeito desse envenenamento, né? E aqui alguns jornalistas já vieram para cá durante uma pagelança, né? Essa aqui é a bebida ayahuasca sendo servida, aqui uma criança sendo tratada pelo pajé, né? E aqui a jornalista recebendo na perna, né? Os homens recebem aplicação aqui no braço, enquanto as mulheres geralmente é aqui na perna, tá? Nem perguntem a razão, porque é uma razão muito machista, tá? Vou acabar falando aí, né? Que eu falei, cara, por que essa diferença, né? Aí eles me falaram, né? Que o homem aqui, para ele puxar atirar com arco e flecha, e a mulher na perna para carregar as coisas, cara. Olha a sacanagem, cara. Olha só a o machismo ali, né? Mas só para a gente entender, né? Por que essa diferença, né? E vai saber também se existe alguma outra coisa por trás até para a reação que vai acontecer, né? Não sabemos. Mas essa foi a resposta que eu encontrei com eles, né? Então, o que nós sabemos até hoje, né? Testes in vitro mostraram que alguns peptídeos de alguns filomedusídeos têm ação antimicrobiana, desde contra a Pseudomonas aeruginosa, que é aquela bactéria muito associada com infecção hospitalar, também alguns protozoários causadores de doenças, especialmente aquelas doenças tropicais negligenciadas, né, que acomete as populações mais pobres, né, daqui da América Latina, como o protozoário da leishmaniose, o leishmania, o da malária, que é o plasmódio, e da doença de Chagas, né? Que é o Trypanosoma cruzi. E aí, o que mais, né? Até in vitro, né? Em meio de células humanas, sem destruir as células, também teve um estudo que mostrou que impedia a infectividade do HIV, tá? Em células humanas. Então aqui não descobriu a cura de nada, tá? E também não pode dizer que dê para fazer tratamento de qualquer coisa, para deixar bem claro. Mas esses estudos publicados, tá? Demonstram que existe um potencial para a descoberta de medicamentos para a humanidade, né? Ah, e por que o pessoal não estudou tanto isso daí, né? Falta de recurso. E também porque quando se fala de doenças como leishmaniose, malária e doença de Chagas, não são doenças assim que pegam as pessoas mais ricas, né? Acaba pegando as pessoas
assim, vamos dizer assim, das camadas mais pobres, geralmente, né? Eu já tive malária e leishmaniose, né? Então, aí as empresas, né, farmacêuticas não têm, assim, aquela coisa de querer descobrir algum medicamento. E essas 3 doenças que eu falei para vocês utilizam ainda medicamentos arcaicos, com efeitos colaterais, como no caso da malária, usa hidroxicloroquina, a leishmaniose usa o glucantime, tá? Então usam-se medicamentos que têm muitos efeitos colaterais que não são bem legais, tá? Então isso aqui para mostrar a falta de pesquisa, né, que tem. E aí eu mostrei essa foto aqui com 3-filomeduzide, que se tudo que eu falei para vocês, né, se numa filomedusa bicolor existem diferentes peptídeos da região de paratóides dela, né, para as coxas, imagino que pode ter diferença de peptídeos entre as diferentes espécies e o que pode ser descoberto se forem realizadas pesquisas de bioprospecção com esses animais, né? A importância de fazer estudo. Acabei saindo no Fantástico, tá? Uma vez, né? Fizeram uma sacanagem cortando a minha fala e colocando fora de contexto, que deu a impressão que eu era aquele malucão, um cientista doidão da floresta que adorava tomar o cambô, tá? Fizeram assim, deram uma imagem, não gostei muito que fizeram comigo, tá? E no mesmo mês a Net Gil fez uma entrevista comigo e fizeram a mesma coisa através de cortes, deixaram dentro de um contexto que deu a impressão que eu era um cientista super sério e cético que não acreditava em nada de um potencial benefício do veneno dos filomeduzide, tá? Você vê como que a mídia consegue sacanear nós, tá? É brincadeira, viu? Bom, muito bem, Carlos Alexandre. Já teve registro de complicações graves por conta do cambô ou até mesmo a morte? Vou falar agora sobre isso. Esse aqui é um tipo de envenenamento, né, moçada? Para deixar bem claro que a pessoa procura por isso, né? Ela procura por isso, né? Então é uma autointoxicação, tá? Só para deixar bem claro, o animal não tem culpa, né? Eu orientei no mestrado o Francisco Vaniclei Araújo da Silva, tá? Isso aqui é um artigo que o amigo Elton Marcelo Monteiro também participou, né? Que foi aqui um levantamento e já dando um insight sobre os possíveis riscos para a saúde desse uso do cambô, tá? Nós não sabemos qual benefício da aplicação bruta do veneno do cambô pode dar para uma pessoa. E muitos já espalharam e levam clandestinamente palhetas com veneno desse anfíbio para outros continentes. E quanto mais longe daqui, mais distorcido está aquela técnica e por que você precisa utilizar isso daqui. Então eles distorcem mais ainda, aumentando muito o risco de alguém tomar o cambô. É o que eu penso, tá? E não é só o que eu penso, não, porque as mortes aconteceram aonde? Não aqui na Amazônia. Aconteceram já em São Paulo, tá? E também na Europa, na Austrália e na América do Norte. E vamos lá, então. Dentro do mestrado do Vaniclei, nós fizemos outra coisa também. Pesquisa, tá? Devidamente permitida pelos comitês de ética de pesquisa com seres humanos, tá? Para deixar bem claro aqui. Foi acompanhado um grupo de 20 pessoas que tomaram o cambô, onde foi aferido os sinais vitais delas, tá? Como a pressão arterial, tá? Aqui a sistólica, né? E aqui a diastólica. E o que foi observado? Que antes da aplicação, a pressão arterial do cara tá lá 12/8, tá? E durante a aplicação do cambô, ocorre uma hipotensão, é reduzido aqui para 9. E aqui, desculpa. Não, aqui mesmo, de 12 cai para 9 e a de 8 cai aqui para 6, tá? E depois da aplicação, a pressão arterial volta ao normal. Só que ao mesmo tempo que acontece a hipotensão, acontece o quê? Aumento da frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, eleva até 130 em média, ou até mais, tá? Isso aqui é uma média. E depois vai normalizando novamente após a aplicação, tá? Isso aqui é a frequência respiratória, não deu assim tanta diferença. E aí que nós chegamos assim à conclusão, o que pessoas com problemas cardiovasculares pode ter algum risco durante a aplicação do cambô,
que isso tinha que ser visto, né? Qual que é o perigo, né? Todo mundo que pode. E vamos falar agora dos óbitos. Aqui, isso aqui foi na Itália, tá? Os artigos todos eu vou mandar para vocês depois, tá? O cara fez autoaplicação nele mesmo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Ele mesmo aplicou nele, tá? E eu não sei se... Não, tem mais aqui ainda, né? 9, 10, 11, 12. Aqui pode ver, ó, que tem outras aplicações antigas. E ele foi encontrado aqui, ó, do Peru. Aqui não dá para ver na imagem, tá? Isso aqui ele foi importado do Peru, a palheta contendo o veneno, e ele fez sozinho no seu apartamento a autoaplicação lá na Itália, lá na Europa. E ele foi encontrado morto e devido a ataque cardíaco, o que pode estar associado com o quê? A hipotensão e ataque cardíaco que deve ter ocorrido nele simultaneamente. Depois que você aplica, passou uns 15 minutos, o aplicador joga uma água para tirar o veneno assim de você, tal, né? Talvez ele aconteceu alguma coisa com ele não conseguiu tirar o veneno e aí teve uma morte súbita, tá? Então isso aqui é uma forma, você não vai aplicar o Cambô sozinho, né? Então quanto mais longe do centro de origem, que é o oeste da Amazônia, mais distorcido ficam. E eles fazem assim uma propaganda como se fosse uma panaceia que pudesse curar tudo, o que não é uma verdade, tá? De forma alguma. Agora vamos lá, outro aqui, ó. Essa aqui também foi na Holanda, se eu não me engano. O aplicador fala para nós, né? Você fica em jejum na noite anterior e beba bastante água. Esse beba bastante água, você beber água. Bebe aquela quantia de água que você bebe e tal, né? Dentro do limite que o ser humano pode tomar. Essa mulher acabou tomando muita água antes e durante e depois. Ela bebeu mais de 8 litros de água. O que aconteceu? Um quadro nela de síndrome inapropriada de hormônio antidiurético, de secreção do hormônio antidiurético. Foi parar no hospital, tá? Uma combinação terrível, beber tanta água que acabou tendo essa complicação. Que eu falei, quanto mais longe do centro de origem, os caras começam a fazer de forma errada e pode acontecer esse tipo de coisa. E não deu outra. Esse aqui teve um efeito da toxicidade prolongada. Foi depois de 20 horas e a pessoa estava mal ainda, vomitando e com problemas assim neurológicos, sem sentido, tudo, e foi para o hospital essa moça de 24 anos, né? Aí outra combinação também, ela provavelmente ela negou, né? Mas deu na urina dela a presença de canabidiol, né? Provavelmente ela acabou fumando maconha, né? Muita cannabis sativa também, e foi uma combinação em que não deu muito certo nisso daí, tá? Isso aqui foi lá nos Estados Unidos, na Califórnia, longe daqui. E esse outro caso aqui, que foi no Canadá, aconteceu também um envenenamento depois do ritual do Cambô. Passou horas e horas, tá? E a pessoa foi para o hospital, que ela não parava de vomitar. E isso daí tem outro artigo que eu nem acabei encontrando para falar para vocês. A pessoa acabou vomitando tanto na Europa que teve uma perfuração do esôfago, cara. O que tá acontecendo isso daí? Os caras estão usando muita dose, provavelmente. Não estão sabendo aplicar. Eles fazem assim, eu sou um xamã certificado. Xamã, tá? A pessoa se auto-intitula como pajé. Igual tem uns aqui no Brasil, né? Fora da Amazônia. A pessoa não é indígena, se auto-intitula como xamã, como pajé, e oferece o que é um crime, tá? Esse tipo de aplicação. A Anvisa proíbe comercialização e propaganda do Cambô. E aqui teve uma hepatite tóxica. Olha só onde o cara aplicou. Isso aqui foi lá na Polônia. O cara aplicou na sua barriga, cara. Aí teve problema também, teve que parar no hospital. E aqui outro caso aqui, isso aqui é interessante, tá? Eu tô rindo até, tá nos Estados Unidos. O que aconteceu? A mulher se auto-aplicava e durante um mês ela tinha aplicado umas 4 ou 5 vezes dela já. Ela ficou meia louca.
E aí foi parar no hospital, né? Começou a causar distúrbios, enxamaram, tudo, levaram. E ela começou a alegar que ela era a esposa de um ator famoso lá, eles não mencionaram no artigo, né? Por razões óbvias, né? Não faz sentido. Tipo assim, Sylvester Stallone, Mel Gibson, sei lá, Jack Chan. E aí, sim, já causou umas 5, 6 mortes no planeta, tá, Eduardo? Aconteceu. Não é que, assim, as pessoas aplicando de forma errada, tá? De forma inconsequente, alta dosagem e pessoas com alguma comorbidade. É interessante que aqui no Acre ninguém nunca morreu aplicando o Cambô, tá? E fora daqui já aconteceu esses 5, 6, 7 casos já a nível de planeta. O da Austrália nem sei o que foi, tá? Infelizmente é um dos problemas, né? Bom, falando ainda dos anfíbios, né? Olha só que legal. Esse caso aqui do Trachycephalus canuaru, né? Nós temos o Tifônios aqui. O Tifônios, pessoal, quando eu vim aqui para o Acre, né? Conheci um chegado, achei bem legal, né? Na sala dele tinha um quadro com o nome das pessoas, né? E eles fazem aqui o quê? As pessoas têm verruga assim na mão, nos dedos. Aí a pessoa vai lá uma vez por semana e essa pessoa o aplicador tira o veneno do Trachycephalus tifônios, né? E coloca na verruga e vai curando, a verruga vai sumindo ao longo do tempo, cara. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, que legal, né, cara? Foi uma forma aqui que o pessoal usa como medicina tradicional, né? Não só indígenas, como também ribeirinhos, né? E outras pessoas que aprenderam essa técnica com eles, né? Isso aqui é só para mostrar o Trachycephalus tifônios e que eles fazem esse tipo de coisa aqui. Agora, esse artigo aqui, interessante, publicado no Journal of Ethnopharmacology, é o mistério da resina do canuaru. O canuaru, o Trachycephalus canuaru, e também tem o Trachycephalus resinifitrix, são duas espécies por desmembrada já faz alguns anos, né? A gente pensava que era uma coisa só, amplamente distribuída na Amazônia, né? Ele tem um canto que é... Ele vocaliza dentro de um buraco de árvore, 15, 20 metros de altura, e cria uma ressonância, e o canto dele se ouve a 2 quilômetros na floresta, né? Ele fica lá numa água, onde ele coloca a desova dele. Aí o que os caras perceberam, né? No Parque Nacional do Jaú, as pessoas pegam o veneno desse anfíbio, cristalizam e colocam no rapé. Rapé, não sei se vocês conhecem, eu devia ter colocado no slide aqui, é uma estrutura de madeira de origem indígena, onde de um lado você assopra e do outro lado tem a saída. Então eles colocam algum pozinho, né? Aí coloca esse pozinho aí do veneno cristalizado do canuaru, aí você coloca o nariz da pessoa, né? Então você sopra e entra no nariz da pessoa e vai lá, sei lá para onde, né? Eles usam isso para combater a enxaqueca, uma forma de medicina tradicional, tá? Aí coloca mais o veneno, aí tem que colocar no outro buraco do nariz, né? E manda o rapé para dentro, né? Contendo isso daí. Não sei se vocês conhecem isso daí, tá? Isso, o tifônios é aquele que tem uma cola. E antes ele era Trachycephalus venulosus, tá? E antigamente era Phrynorrhias venulosa. E aí, o que o pessoal nesse artigo aqui descobriram? Que esse veneno do Trachycephalus canuaru tem origem tanto do animal como também da planta onde ele se reproduz, tá? De alguma forma a resina da planta que está no buraco absorve e é transformada nesse veneno nele, tá? Aí se funciona realmente ou não contra enxaqueca, tá? É outra história. Só interessante aqui é a origem do veneno desse anfíbio aí. E também a forma de medicina tradicional que eles fazem, né? Para resolver enxaqueca e dor de cabeça, né?